Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui com mais um resumo de livro. Hoje eu vou falar sobre 40 antes dos 40. E esse é um livro bem especial para mim. A autora é Silvinha Mantovani. Ela é brasileira, natural do Paraná, e hoje ela mora na Irlanda, que esse é o país atual dela. E por que esse livro é especial? Porque eu sempre acompanhei a Silvinha. E o nome do Instagram dela, inclusive, é 40 antes dos 40, quem quiser procurar ela lá e seguir. E eu sempre acompanhei ela, acompanhava as lives dela, ainda quando ela morava em Barcelona, na Espanha. E ela fez o lançamento desse livro, né? Então ela fez uma pré-venda, né? Antes de efetivamente, né, o livro existir físico. E eu tenho, inclusive, o autógrafo dela aqui. E meu nome tá no livro, né? E por que ele tá no livro? Porque foi feito um financiamento coletivo e todas as pessoas que participaram, que contribuíram, que ajudaram para que esse livro se concretizasse, o nome delas está aqui. E o meu também tá, então para mim foi bem especial poder participar desse livro e poder ver a concretização dele, né? Mas eu não vim aqui puxar o saco nem nada, eu vim aqui de fato falar sobre o livro, porque por óbvio, né, eu tenho o livro, eu comprei. E como eu participei dessa parte, então, da pré-venda dele, né? Então ele veio com esse marca-páginas também. E esse livro ele é baseado em fatos reais, ele é uma biografia, né? Praticamente, né, da Silvinha. E aqui ela conta, né, como o próprio título aqui diz, né? Um passaporte salvou a minha vida. Por quê? E por que eu vim indicar o livro, né? Esse livro ele trata basicamente, né, da história da Silvinha, né, de certa forma a partir do momento que ela foi morar fora do Brasil. E ela teve uma infância difícil, enfim, ela achou que de repente, né, morar em outro país pudesse, né, abrir os horizontes, assim como é o sonho de todos, né, que quando vão para fora do Brasil, de tentar uma vida melhor, tentar, enfim, né, viver esse sonho de morar fora do país. E ela fez isso. Porém, em determinado momento, ela conheceu uma pessoa e ela passou por um relacionamento abusivo. E esse relacionamento foi bem difícil na vida dela, marcou demais a vida dela, no sentido de que ela sofreu muito. E por que o passaporte salvou a vida dela? Porque a partir disso ela já estava fazendo quase 40 anos e ela decidiu, né, dar a volta por cima, saiu desse relacionamento abusivo. Não vou contar muitos detalhes do livro, porque senão perde a graça, né, e o interesse de vocês pelo livro. Mas enfim, né, basicamente ela, né, para poder fugir desse relacionamento abusivo e fugir na real mesmo, né, poder sair de perto do cara, ela decidiu então conhecer 40 países antes dos 40 anos, né? E ela de fato conseguiu fazer isso. Por isso o nome do livro é 40 antes dos 40, que ela conta a trajetória, os países que ela visitou, o sentimento dela em cada país, como é que foi, qual que foi o país de número 40, enfim. Então, assim, é um livro bem legal. É uma história que é bem de se pensar, né? Às vezes a gente se envolve com pessoas que parecem assim que é um conto de fadas, ou aquela pessoa parece ser perfeita e aí daqui a pouco a máscara cai. Tu tá em outro país, tu não conhece muitas pessoas, as pessoas às vezes te julgam e tu precisa fugir daquilo. E como é que tu faz para fugir daquilo? Como que tu faz para sair daquela situação, né? Então aqui nesse livro a Silvinha conta, né, como que ela saiu dessa situação e como que ela sobreviveu, né? Porque foi literalmente uma sobrevivência dela, principalmente porque ela não tinha quase nada de dinheiro. Ela saiu desse relacionamento com uma mão na frente e outra atrás, como a gente fala, né? Sem dinheiro, sem nada. E ela precisou se reerguer, precisou superar tudo isso, né? Se trata também aqui de resiliência, de superação, então é bem legal esse livro. Eu acho que vale a pena ler. Ele é grossinho? É, deixa eu até ver aqui quantas páginas ele tem. Ele tem 342 páginas, algumas têm imagens, tá, da viagem dela, mas eu vou dizer assim, ó, que eu li em
Acho que esse livro eu li em nem uma semana, porque a gente mergulha na história e é quase que uma novela, né? Então tu vai querendo saber o que, que aconteceu no próximo capítulo e o que, que ela viu, o que, que ela viveu. Então é uma leitura bem boa, assim, a gente mergulha na história e de fato a gente lê bem rapidinho, embora ele seja extenso em páginas, mas ele é bem rápido de ler. E eu acho que é uma boa lição pra gente tirar, né? Às vezes muitas pessoas sonham em viver em viver fora e morar fora do país e serve de alerta, né, pra gente não cair em certas ciladas. Então eu acho que vale a pena e fica de dica então 40 antes dos 40. É um livro bem legal e assim, gente, esse canal aqui eu falo de tudo um pouco, tá? Eu falo sobre livro, falo sobre percepções, falo sobre viagem, enfim. Vou realizar um sonho que pra mim é muito especial porque de uma viagem e quero fazer o possível para trazer aqui pelo menos um vlog de onde eu vou passar, o que que eu vou conhecer, enfim. Mas se tu não gostar, é só não assistir, tá? Porque a ideia aqui é dividir um pouquinho, né, do que eu entendo, do que eu conheço, do que eu vivo. E se tu não se identifica com isso, bem tranquilo, né? E se tu se identifica, muito obrigado por assistir, obrigado por estar aqui, por se inscrever, né? E seja muito bem-vindo, né? As pessoas que estão chegando também. E o intuito é dividir um pouquinho da vida, das vivências, né? E se tu se identifica com isso, então que bom, né? E se tu não se identifica, tchau, tá tudo certo, né? Não precisa. Tem muita gente que às vezes não gosta do conteúdo e escreve coisas que não tem necessidade, né? Se tu não gostou, beleza, só não assiste, não se inscreve e vida que segue, tá bom? E eu também aqui publico para mim também lembrar, para ficar de alguma forma arquivado, porque a gente vai evoluindo, a vida vai passando e também é uma forma da gente deixar aqui arquivadas essas memórias, tá bom? Então eu volto em um próximo vídeo. Um beijo e tchau!